Olá, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns números especiais, mais precisamente os números de Fermat, os números de Mersenne e os números em PA, né? Que é um tópico bem legal, né? Na aula seguinte, eu fecho com os números perfeitos. Então, aqui, na verdade, vão ser, inclusive, algumas aplicações do capítulo anterior que a gente estabeleceu sobre os números primos. Então, vamos lá. Ou seja, aqui é um capítulo de aplicações, né? Então, primos de Fermat. Então, eu vou estabelecer alguns resultados sobre os números de Fermat, alguns sobre esse e alguns sobre esse. Então, eu vou começar com os números de Fermat. Para definir os números de Fermat, eu vou precisar de uma proposição. Vai dizer o seguinte, que se a elevado a n mais 1 for um número primo, então o a é par e o n é uma potência de 2. Né? A gente vai começar com a seguinte proposição. Então, se esse número for primo, o que acontece? O A vai ter que ser um número par e o N é uma potência de 2. Então, como é que eu provo isso? Então vamos supor que isso aí seja primo com a n maior do que 1, né? Então, se o a e o n é maior do que 1, esse número aqui, a elevado a n mais 1, é maior do que 2, né? É óbvio. E daí, e portanto, ele é um número maior que 2, que eu estou supondo que é primo, então ele é ímpar. Logo, A deve ser par. É porque se o A for ímpar, a potência do A, qualquer potência do A de um número ímpar é ímpar. Quando eu somar com 1, vai ficar par. O que vai ser absurdo, né? Porque eu já sei que ele é ímpar. Então, nessas condições, eu tenho necessariamente que o A tem que ser um número par. Então, vamos provar agora que o n é uma potência do 2. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o n, decompor em primos e vou mostrar que todos os primos têm que ser iguais a 2. Se você tiver um primo diferente de 2, você chega num absurdo.
Vamos escrever assim, N igual a P1, alfa 1, PR, alfa R. Aí vem aqui, né? P1 menor do que P2. E os alfaíns naturais, ou seja, aqui são os primos que aparecem na decomposição do N. Então, se eu decompor o N dessa forma, se algum PI for diferente de 2, vamos fazer assim, ó, decompondo N assim para todos os primos, se algum PI for diferente de 2, então eu escrevo o N dessa forma, né? Eu posso escrever o N assim. Se algum PI for diferente de 2, então escrevendo o N dessa forma, segue-se que segue-se o seguinte, ó. Como é que eu fiz? Assim, ó. Eu decompus o N em fatores primos, né? Se algum PI for diferente de 2, então escrevendo PI igual a isso, segue-se que A elevado a M mais 1 divide A elevado a M e isso aqui é quem? É N, né? Pois PI é ímpar. E a gente já sabe, né? Quando a gente já sabe lá do início do curso que vale isso, ó. Ou seja, A mais B sempre divide A elevado a um número ímpar mais B elevado a um número ímpar. Então, aí eu vou trabalhar agora com os números A elevado a M e 1. Então, esse número divide A elevado a M elevado a PI, que é ímpar, né? Mais 1 elevado a PI, que é o próprio 1, né? Só que M vezes PI é o N. Então, A elevado a M mais 1 é igual a A elevado a M mais 1. Ou, A elevado a M mais 1 divide A elevado a M mais 1. Pois PI é ímpar. Só que aí eu tenho um problema. Porque eu encontrei um fator, um divisor de A elevado a M mais 1, que é maior do que 1 e menor do que ele. Ou seja, eu achei um divisor diferente. Achei um divisor desse número primo diferente de 1 e dele próprio. O que é absurdo, porque por enquanto isso aqui é primo, né? Então aí a gente chega numa contradição. Logo, nenhum desses PIs pode ser o 2. Tem que ser um número. Nenhum desses PIs pode ser diferente de 2. Todos eles vão ter que ser iguais a 1.
Então, AN mais 1 é um divisor de AN mais 1 diferente de 1 e de AN mais 1. O que é absurdo, né? O que é absurdo. Se ele é primo, só tem dois divisores positivos, né? Um ou ele próprio. Logo, cada PI é igual a 2. E daí o N vai ser de que forma, né? 2 elevado a alfa 1, 2 elevado a alfa R, é igual a 2 elevado a M. Estabelecendo o resultado. Então, se A elevado a N mais 1 for primo, então o A tem que ser par e o N é uma potência de 2. Beleza. Com isso, a gente pode definir os seguintes números. Ó. Aqui, ó, Fn elevado a 2 N mais 1 para N igual a 0, 1, 2, por aí vai. Aí são os números de Fermat. Então, quando esse número é primo, a gente chama de primo de Fermat, né? Então, se ele for primo, pelo corolário anterior, né, a base teria que ser par e o expoente uma potência de 2, né? Que é o que acontece, né? A base é 2 e o expoente uma potência do 2. Né? Aí tem alguns fatos interessantes, ó. Fermat, quando ele observou esses números, ele verificou o seguinte, ó. F0 vale quanto? Vale 3, né? 2 elevado a 1 mais 1, né? F1 é 2 elevado a 2 mais 1, é 5, também é primo. F2, 2 elevado a 4 mais 1 é 17, né? Que vai ficar 2 elevado a 4, 16, mais 1, 17. F3 é 2 elevado a 8 mais 1, né? Isso aqui dá 257. F4 dá isso, ó. Então, F0, F1, F2, F3, F4 são todos primos. Aqui você pode verificar depois com o grego de Eratóstenes. Fermat definiu esses números e ele conjecturou que todos esses números eram primos, né? Ou seja, fez alguns casos e deduziu, né? Porém, isso não é válido. Porque Euler verificou que o F5 já não é primo. O F5 possui uma fatoração em 2 números.
logo não vai ser primo, então essa conjectura de Fermat caiu por terra, né? F5, olha que fatoração, ó. Isso é igual a 4.294.967.000 vezes 297. Então, olha, acabou com a conjectura de Fermat da seguinte forma: ele já verificou que nos números, quando n é 5, o F5 possui a seguinte fatoração, ó. Ele é escrito assim, ó, 641 vezes 6.700.417. Então, já no F5, a gente vê que ele é um número composto, né? Aí tem algumas perguntas. Eu fiz algumas observações aqui que não tem no livro, que são as seguintes. Aí eu só vou comentar, né? Hoje em dia é sabido que Fn é composto. Então, deixa eu parar aqui. Então, observações, ó. Hoje em dia é sabido que o Fn é composto quando n vai de 5 até 24. Já foi provado que todos esses números F5, F6 até F24 são compostos, ou seja, não são primos de Fermat. O maior primo de Fermat conhecido até hoje é o F4. Né? Ninguém conseguiu estabelecer um outro primo diferente do F4. O maior primo de Fermat é o F4 e assim, ó, o maior primo de Fermat conhecido, né? E o maior número de Fermat composto conhecido é o F 2.478.782. O maior primo de Fermat conhecido é o F4 e o maior número de Fermat composto conhecido é esse aí. Então, note que na teoria dos esses números especiais tem um monte de resultados bem assim, malucos, né? Olha que número. O rapaz chegou e verificou que esse aqui é composto. Para esse número gigantesco para subir. Então, hoje em dia tem muita gente que fica verificando essas coisas, né? Tal número é primo, tal número é composto para o n igual a tal valor, o n igual a tal valor. Aí, hoje em dia tem. Até o momento que eu peguei essas informações, a gente tinha esses fatos como válidos. Né? Mas
eu não posso afirmar se já não descobriu, já não foi descoberto algum outro primo de Fermat, diferente do F4, ou algum outro número composto maior que esse aí. Isso aí a gente vai descobrir só fazendo uma pesquisa mais profunda. Uma outra questão que está em aberto é: não se sabe ainda se a quantidade de primos de Fermat são infinitos. E da mesma forma, não se sabe ainda que não se sabe ainda se os números de Fermat compostos são infinitos também. Né? Se tem ainda uma quantidade finita. Né? E um outro fato interessante que eu vou trazer aqui como teorema é esse aqui, ó. Teorema de Gauss. Ele diz o seguinte: um polígono regular, ele vai fazer uma ligação da geometria com os números de Fermat, com os primos de Fermat. Ele vai provar, ele provou que um polígono regular de n lados é construtível com régua e compasso se somente se esse n for dado em função dos números dos primos de Fermat. O 17 é o primo, né? Eu vou fazer a observação, né? Aqui, ó. O teorema é esse. Só vou enunciar. E somente se Então, um teorema bem profundo, né? Ele relaciona os primos de Fermat com a questão de um polígono regular ser construtível com régua e compasso ou não. Né? Então, esse polígono vai ser construtível com régua e compasso se somente se a quantidade de lados for o n, né? For decomposto dessa forma: 2 elevado a k vezes P1, P2, PR, ou seja, vezes uma potência de 2 vezes um produto de primas de Fermat distintos. Então, bem interessante. Né? Esses resultados que relacionam uma área com a outra que são os resultados mais difíceis de serem estabelecidos. Né? Porque você faz um elo. Né? Então, os grandes matemáticos eles têm a capacidade de fazer essa ligação. Né? Pega um resultado de uma área e liga com a outra. E vê que, de fato, não são coisas disjuntas, né? Então, o estudo de uma área está relacionado com a outra e por aí vai. Aí se você faz, né, por exemplo, vamos aqui fazer um caso particular, né? Se você faz K igual a 0 e R igual a 1, né? Então 2 elevado a K é 0, né? É 1, né? E R igual a 1, você só vai ter um primo de Fermat, né? P1. Então nesse caso, se eu fizer P1 igual a F0, né? Então N é igual a F0 igual a 3. E aqui eu tenho um triângulo regular, né? Um triângulo equilátero.
que a gente já sabe que é construtivo com regra e compasso. Se você faz P2 igual a, na verdade aqui P0, né? Faça assim, ó. Deixa assim mesmo. P1. Se você faz, né? Aqui é 1, né? P2 igual ao segundo número de Fermat. Aí você tem que N é igual a P. Não, a anotação não está boa, não. Faça assim, ó. Se você faz P1 igual a F1, então aqui fica assim, ó. Um pentágono regular é construtivo com regra e compasso. Já sabe. Você faz P1 igual a F2. Então, nesse caso, o N é igual ao F2, que é quanto? 17. Que é um polígono regular, ou um polígono regular de 17 lados, é construtivo com regra e compasso. Esse fato, esse último caso, foi provado por Gauss. Ele mostrou que um polígono regular de 17 lados é construtivo com regra e compasso. Inclusive, no seu túmulo tem o desenho de um polígono regular de 17 lados, ó, na sua lápide. Então, quem for na Alemanha um dia, pode fazer essa visita e confirmar o que eu estou falando. Então, esse resultado de Gauss, ele é bem importante. Ok. A gente definiu os primos de Fermat. Vamos agora definir os primos de Mersenne, né? Os números de Mersenne. Antes disso, eu vou provar novamente uma proposição análoga a outra. E de posse dela, a gente define os números de Mersenne. Então, proposição. No primeiro caso, a gente provou uma proposição relacionando o número a elevado a n mais 1. Né? Agora eu vou estabelecer com a elevado a n menos 1. Então, nesse caso, o A é 2 e o N é primo. Vamos supor que a elevado a n menos 1 é primo e provar que o A é 2 e que o N tem que ser um número primo. Então, é facinho, ó. Vamos fazer assim, ó. Se fosse A maior do que 2, então o A menos 1 é maior do que 1, né? E como o N é maior do que 1, então eu tenho isso, né?
Mas A menos 1 divide A elevado a N menos 1. Né? Ó, se o A fosse maior que 2, eu ia ter essa expressão aqui, essa desigualdade. Mas o A menos 1 divide esse número. Então eu tinha encontrado, se o A for maior que 2, eu encontro um divisor de um número primo diferente de 1 e dele próprio. O que é absurdo, né? Porque o A elevado a N menos 1 é primo por hipótese. Logo, o A tem que ser igual a 2. A é um natural maior do que 1, né? Então não pode ser maior que 2, então ele tem que ser igual a 2. Então vamos provar agora que o N é primo. Se N não fosse primo, então eu posso escrever o N assim, ó, N igual a N1 vezes N2, onde esses fatores cumprem o seguinte, ó. Aí você vem, ó, A elevado a N1 menos 1 divide A elevado a N1 menos 1, né? Que é igual a A elevado a N menos 1. Só que, então esse número é um divisor desse, que a gente está supondo que é primo, né? Só que vale o seguinte, ó. Isso é menor do que isso, né? O A é igual a 2, né? Então, esse número é maior do que 1. E como a base é 2, aí eu podia botar logo com 2, né? Então, vamos botar logo com 2. Eu já sei que o A é 2, né? Então eu encontraria um divisor maior do que 1 e menor do que o número que é primo. O que é absurdo, né? De 1 e de se o N for composto, então você encontraria um divisor do número primo diferente de 1 e dele próprio. Isso é absurdo, né? Então o N não pode ser composto, o M tem que ser primo. Então está provado o nosso resultado e de posse dele a gente pode definir os primos de Mersenne, os números de Mersenne.
P igual a 2 elevado a P menos 1. Então, quando esses são os números de Mersenne, onde P é um número primo. Então, se MP for primo, a gente diz que ele é um primo de Mersenne. Note, né? Se MP for primo, isso aqui quer dizer, se MP for primo, então pela proposição, né, a base é o 2, que a gente já provou, e o expoente é primo, né? O que faz sentido. Por isso que a definição é assim. Né? Faz sentido com a nossa definição. Aí esses números também possuem algumas coisas interessantes, né? Vou trazer algumas delas. A primeira é primo de Mersenne é um número de Mersenne que é primo. É diferente de um número de Mersenne. Né? E tem números de Mersenne que não são primos. Né? Então, no intervalo nesse intervalo de 2 até 5.000, os primos de Mersenne são os números de MP para P. Aí tem a lista, né? P igual a 2, 3, 5, 7, 13, 19, 31, 61, 89, 107, 127, 521, 607, 1279, 2203, 2281, 3217, 4253 e 4.423. Então, nesse intervalo, MP é primo apenas para P igual a um desses carinhas aí. Para P distinto deles, o número de Mersenne não é um primo de Mersenne, né? Ou seja, não é um primo, não é um número primo. Então, se você pega M4, você já vê que ele não é primo. O M4 é 16 menos 1 é 15, não é primo, né? Porque 15 é 3 vezes 5. Você faz M6, M6, né? Faça apego a 6, então vai ficar 2 elevado a 6 menos 1. 2 elevado a 6 é quanto? 2 elevado a 6 é 64, né? 64 menos 1, 63. Não é primo, porque você pode escrever 63 como 21 vezes 3, né? E por aí vai. Então, qualquer P diferente desses aqui, nesse intervalo, o número de Mersenne não é um número, não é um número primo.
Então, o maior primo de Mersenne olha que interessante, ó. O maior primo de Mersenne conhecido até hoje é o M, com o subíndice, que é um número primo, então, ó, o maior primo é M 57.885.161. Então, esse é o maior primo de Mersenne conhecido até hoje. Ó, nesse intervalo aqui, gente, que a gente estava rindo de 2 até 5.000, a gente está pegando só os números primos. Viu? É P', né? Porque o número de Mersenne é definido para um número primo. O Pzinho é um primo. Então você pega todos os primos daqui para cá, monta os números de Mersenne, MP. Dentre eles, só serão primos se P for esse daqui. Todos esses aqui são números primos. Então não é qualquer número, você não varia. Você pode até variar o P sendo um desses, um número composto aqui, só que a gente já vai saber que ele não é primo. O MP não é primo, porque se fosse primo pela proposição, o Pzinho seria primo, que é absurdo, né? Então aquele exemplo que eu dei do M4 e do M6, nem precisava fazer a conta, né? Eu acabei me atrapalhando, me passando, falando uma bobagem, né? Nem precisava fazer a conta porque se o M4 fosse primo, nem precisava fazer. Pela proposição, o 4 seria primo, que é absurdo. A mesma coisa para o M6, né? Por aí vai. Então aqui o que interessa é se você pegar primos nesse intervalo, né? Aí, por exemplo, o 11 é primo, não está aí, então esse número aqui não é primo de Mersenne. Aí você pega outro 17, M17, também não é primo de Mersenne, porque não está nessa lista. Então a gente descarta nesse intervalo os números compostos, né? Beleza. Vamos falar algumas palavrinhas sobre primos em PA, né? Eu vou enunciar um resultado geral e particularizar, provar esse resultado para alguns casos particulares. Esse teorema ele é bem complicado, ele é difícil de se demonstrar. A gente pegar uma literatura mais avançada, né? Para ver uma demonstração desse tipo. Mas o livro cita uma referência, que é um livro do Gustavo Moreira, e ímpar mesmo, sobre números primos. Então aqui é o teorema de Dirichlet. O teorema diz que se você montar uma PA onde o primeiro elemento e a razão são primos entre si, então nessa PA existem infinitos números primos. Isso dá uma outra prova da infinitude dos números primos. Você pode montar uma PA desse tipo aí. Você pega A igual a 3 e a razão igual a 4. Né? Então 3 e 4 são primos entre si, então nessa PA tem uma quantidade infinita de números primos.
uma PA de naturais, com o primeiro termo e razão primos entre si, então existem infinitos números primos. Então a gente não vai provar esse teorema geralzão, mas a gente vai provar dois casinhos particulares. O primeiro caso é esse, ó. Ó, 3, 7, 11, 15, né? O primeiro termo é 3, a razão é 4, 3 e 4 são primos entre si. Então a gente já sabe que tem uma quantidade infinita de números primos, né? Mas aqui ainda dá para provar mesmo, né? Então, 3, 7, 11, todo número dessa PA é da forma 4n mais 3, né? 4 vezes 0 mais 3, 4 vezes 1 mais 3, 4 vezes 2 mais 3, né? E a PA, né? O termo geral é assim. Então, nessa PA aí, existem infinitos primos. Então, vamos provar. Eu vou começar com um lema, uma continha, que a gente vai usar na demonstração da proposição. É uma continha, ó. O conjunto lambda ele é fechado multiplicativamente. O que é que significa isso? Significa que se você pegar dois elementos daqui e fazer o produto, o resultado cai aí ainda. Ou seja, ele é fechado sobre a multiplicação. Então, se eu pegar dois elementos daí e eu fizer o produto, como eles estão lá, né? N1 e N2 são maiores ou iguais a 0. Esse produto, ele vai ser o quê, né? Aí você distribui, né? 4 vezes esse, 4 mais 4 vezes esse, mais 4 vezes esse, mais 1, né? Olha, o que é que tem fator 4 em comum, né? Quando eu fizer esse produto, esse e esse, né? Então, ó, 4, vou botar em evidência para esses três termos. Aí esse produto vezes esse, aqui vai aparecer 4N1, N2. Esse produto vezes esse, vai aparecer 1N1 aqui. Esse vezes esse, vai aparecer 1N2, fecho, e 1 vezes 1, mais 1. Ou seja, 4 vezes 1 natural, 4 vezes 1 carinha maior ou igual a 0, mais 1. Então, isso aqui pertence a lambda. Então, o conjunto lambda, ele é fechado sob a multiplicação. Então, com essa continha, a gente pode passar para a demonstração da proposição. O lema é sempre um resultado técnico que é usado em um resultado mais importante. Então, a PA é essa aí. Note que para provar que existem infinitos primos dessa PA, basta eu mostrar que existem infinitos primos dessa forma. Porque essa PA contém todos os números dessa forma. Então, se eu provar que existem infinitos primos dessa forma, esses primos vão estar nessa PA.
Logo, aqui dentro tem infinitos primos. Né? É isso que a gente vai provar, que existem infinitos primos da forma 4n mais 3. Vamos passar para a demonstração da proposição. Então, ó. Então é suficiente fazer isso. Ó, APA é 3, 7, 11, né? Não tem nenhum número par aí, né? 4n mais 3 é um número ímpar, né? Então, todo primo que estiver perto naquela PA vai ser um primo ímpar, né? Porque não vai ser o 2. O único primo par é o 2. Então, todo primo ímpar, ou ele é da forma 4n mais 1 ou 4n mais 3. Né? Da onde é que sai isso? Da divisão euclidiana. Né? Você pega esse primo, divide por 4, obtém o resto. Pegou o primo, divide por 4, então ele ficou 4n mais r. E esse r pode ser 0, 1, 2 ou 3. O r não vai poder ser o 0 nem o 2, porque senão o número vai ser par, né? E o primo que a gente já sabe que todo primo, e como o primo que a gente está trabalhando é ímpar, não pode ser da forma 4n ou 4n mais 2. Então o resto só pode ser 1 ou 3. Então todo primo ímpar é da forma 4n mais 1 ou 4n mais 3. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que só exista uma quantidade finita de números primos da forma 4n mais 3. Então suponha, por absurdo, que exista apenas um número finito de primos dessa forma. Digamos 3 menor do que P1, menor do que P2, até um PR. Vamos supor que tem uma quantidade finita. O primeiro é o 3, né? Que é 4 vezes 0 mais 3. Então, suponha aí. Eu vou construir um elemento agora da forma 4n mais 3,
onde não é divisível por nenhum desses caras. Logo, vamos definir esse número A igual a 4 vezes esse produto, ó. Ele não é divisível nenhum dos primos 3, P1, P2, PR. Né? Concordam comigo que ele não é divisível por nenhum desses caras? Por quê? Ó? Esse número é assim, né? Se ele for divisível por 3, suponha que o A seja divisível por 3. Né? Aqui, por exemplo. Suponha que o 3 divide o A. Eu sei que o 3 divide o 3, né? Então, o 3 vai dividir o A menos 3. Só que quem é o A menos 3? É o 4 vezes os PIs, né? O que é absurdo, né? Porque o 3 não vai dividir nenhum desses fatores aqui, né? Todos esses PIs são primos. Né? E são primos diferentes do 3, né? Então, não tem como o 3 dividir nenhum desses caras aqui. Não tem como o 3 dividir esse fator. Porque todos esses PIs são diferentes do 3 e são primos. Né? Então não tem como. Então o 3 não pode dividir esse número aí. Da mesma forma, nenhum PI pode dividir A. Porque eu sei que se o PI dividir o A, como o PI divide esse primeiro cara, então ele vai dividir a diferença, esse menos esse. Ou seja, o PI divide 3, o que é absurdo também, porque o PI é primo e é diferente do 3. Né? Então, o A é um número da forma 4n mais 3 que não é divisível por nenhum deles. Trocar aqui o piloto. Isso significa o quê? Ó, eu sei que todo primo, ó, esse número é maior que 2, beleza. Então, se eu fatorar esse número, na sua fatoração em primos, só vai aparecer primos ímpares, né? Só que eu já sei que todo primo ímpar ou é dessa forma ou é dessa forma. Mas, do que eu escrevi, do que eu verifiquei agora, esse número A, ele não é divisível por nenhum desses primos da forma 4n mais 3, que estão todos. Né? A gente está supondo que todos os números dessa forma são esses. E o A não é divisível por nenhum deles. Logo, na decomposição do A em fatores primos, só vai aparecer primos dessa forma aqui. E daí, ele vai ser um produto de caras dessa forma. E pelo lema, o produto de dois elementos dessa forma continua sendo um elemento dessa forma. O que é absurdo porque o A é um elemento dessa forma. Então, esse absurdo vai nos permitir concluir que essa quantidade de primos vai permitir concluir que não pode existir apenas um número finito de primos dessa forma. Ou seja, vai ter infinitos números primos dessa forma. Então, deixa eu só escrever, né? Logo, o número A não é divisível por nenhum dos primos
PIs e, portanto, então, quando eu decompor o A em primos, só conterá primos da forma 4n mais 1. Logo, A será logo, o A será da forma 4n mais 1 pelo lema anterior, o que é absurdo. Né? Portanto, porque o A é da forma 4n mais 3, né? E um número ou é da forma 4n mais 1 ou 4n mais 3. Né? Portanto, daí acaba. O A não pode ser escrito da forma 4n mais 1 e 4n mais 3 ao mesmo tempo, né? Por causa da unicidade, né? Do quociente e do resto, a gente já viu. Né? Aqui, ó, estou dividindo o A por 4. Então você acha um quociente e um resto. Univocamente determinados, de modo que o resto está entre 0 e 3. Né? Então aqui, ó. Então ele não pode ser escrito assim e assim ao mesmo tempo, né? Com o resto 1. Aí esse absurdo foi proveniente de eu supor que existia um número finito de primos dessa forma. Por isso tem que ter a unicidade nas coisas que a gente faz. Né? Isso aqui foi garantido pela unicidade. Né? Então, no teorema lá da divisão euclidiana é importantíssimo a gente ter a informação de que o quociente e o resto obtido são únicos. Então, a gente provou que existem infinitos primos da forma 4n mais 3. Né? Então, naquela PA, vai existir uma quantidade infinita de números primos. Né? Então, para provar que existem infinitos primos da forma 4n mais 3, foi simples. Né? Provar que existem infinitos primos da forma 4n mais 1 já é um pouco mais delicado. A gente vai fazer isso, quer dizer, o livro faz, o livro prova esse fato. Eu tenho nas notas, né, tudo detalhado, mas eu vou deixar como exercício para vocês. Né? Então, vocês vão pegar o livro, fazer a leitura e qualquer dúvida vocês me perguntam em alguma passagem lá. A demonstração é um pouquinho mais complicada, né? Eu não vou fazer por causa do tempo, para não prolongar muita aula e para a gente dar fluidez no curso. Né? Então eu vou deixar como leitura. Lá tem 2 lemazinhos que ele. Na verdade, eu dividi a demonstração em 2 lemas. No livro só tem um lema, né? Mas eu peguei e dividi em 2 para ficar mais simples. Aí, prova-se que existem infinitos primos da forma 4n mais 1, né? E ele conclui com a proposição.
relaciona as PAs também. Na PA, 1, 5, 9, 13, 17. Ó, o primeiro termo é 1 e a razão é 4. Então, 1 e 4 são primos entre si. Então, a gente já sabe que existem infinitos números primos. Mas, para essa PA em particular, a gente consegue provar mesmo no braço que existem infinitos números primos. Então, o que é feito no livro é o mesmo que foi feito aqui no primeiro caso. É suficiente provar que existem infinitos primos da forma 4n mais 1. Por quê? Todos eles vão estar nessa PA. Aí a gente conclui que essa PA contém todos eles, né? Ou seja, contém infinitos números primos. Então, para provar esse fato, tem um certo trabalho, né? Tem um lema a ser demonstrado. Na verdade, a prova é dada pelo lema, né? Que aí eu não vou trazer aqui, vou deixar para vocês fazerem a leitura. O livro está explicado. E se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Então, gente, eu vou parar por aqui a aula. Então, a gente falou algumas coisas sobre os primos de Mersenne, os números de Mersenne, os números de Fermat, e relacionou também a questão dos primos com as PAs, né? Que é uma coisa bem interessante, né? Relacionar os primos com a progressão aritmética específica, onde o primeiro termo e a razão são primos entre si, né? Então, não é uma coisa trivial, né, de se enxergar. Na próxima aula eu vou falar sobre os números perfeitos e daí a gente fecha essa seção dos números especiais. Então, um abraço.